Só um dia saindo aqui do hostel. O café da manhã demorou, era autosserviço, mas tinha uma mulher que prepara, não dá pra entender. Mas é bem fraquinho o café da manhã. Só um omeletezinho, fatia de pão e tinha opção de geleia. Mas tá bom, já comi. Vou tentar ir agora no terminal a tempo, né? Porque já são 8h20. A previsão é que tenha um ônibus às 8h40 e o terminal é um pouquinho longe. É o terminal noroeste. Vamos lá. 8h40 em ponto. Cheguei aqui, são várias vans. Vou procurar agora destino para Maiapã. São 8h42, já consegui pegar a van aqui, só aguardando a saída. E foi confirmado então as ruínas de Maiapã. O preço estimado aqui é de 35 pesos. São aproximadamente 50 quilômetros até as ruínas de Maiapã. É uma viagem bem curtinha e rápida. Em apenas 40 minutos já chegamos ao destino. São 9h30 da manhã, cheguei aqui ao acesso de Maiapã. Foi R$35 o custo da van, bem baratinha, a viagem também foi bem rápida. E o acesso aqui a Maiapã, 100 metrinhos. E eu vi também aqui pelo mapa que nós temos um cenote a poucos quilômetros, de repente dá até para dar uma corridinha lá para conhecer. O ingresso custou apenas 45 pesos, o mais barato que paguei até agora. Preenchi o livro de visitantes e entrei no sítio. Entrando na cidade muralhada de Maiapã. Por volta do ano de 1220, os maias se revoltaram contra os senhores maia-toltecas de Chichén Itzá e após uma curta guerra civil, os senhores de várias cidades e famílias reuniram-se com a intenção de restaurar um governo central do Yucatán, chamando de Liga de Maiapã. Maiapã significa Bandeira dos Maias e foi o centro de poder da região até o ano de 1440. Aqui a gente pode andar por todas as estruturas. É uma Disneylândia para quem gosta de história, né? Poder tocar, interagir, subir. É muito bom. É um sítio relativamente pequeno, mas a maioria das estruturas aqui são muito semelhantes a Chichén Itzá. Nós vamos então ver com bastante calma aqui o local. É uma cidade protegida por muralhas e tem uma área de 4 km², com aproximadamente 4.000 estruturas descobertas. Teve uma população estimada de 12.000 habitantes. A gente tem uma pintura que ainda conserva inclusive as cores originais e visíveis. Impressionante. O chefe da família Cocón, uma família abastada e antiga que havia participado na revolta contra Chichén Itzá, foi escolhido para ser rei, enquanto os restantes das famílias nobres enviaram membros a Maiapã para participarem no governo. Este arranjo durou cerca de 200 anos. Em 1441, houve uma revolta contra os governantes Cocón. Fim da revolta, a maioria dos membros da família real havia sido morta. Maiapã foi saqueada, queimada e abandonada. E o Yucatán se desfez em várias cidades-estados que estavam guerreando umas com as outras, até a chegada dos espanhóis. A divisão da península se deu em 17 províncias e todas as grandes cidades maias foram abandonadas. No século XVI,
começaria a conquista de Yucatán pelos espanhóis, comandados por Francisco de Montejo, que aproveitou as disputas internas para formar alianças e contra-alianças, e assim subjugar os povos maias. Não foi uma tarefa fácil para os conquistadores, pois os maias, ainda assim, resistiram e repeliram os espanhóis nas duas primeiras campanhas. Por volta de 1535, os Tutus Xiués, que destruíram Mayapã e assassinaram a família real 100 anos antes, enfrentavam uma escassez de comida e em razão das guerras com os espanhóis. Assim, pediram permissão de passagem no território dos Cocumes, ex-habitantes de Mayapã, para fazerem os sacrifícios no cenote de Chichén Itzá. Estes concedeu-lhes passagem, mas emboscaram os Tutu Xiués, matando a todos. Essa vingança de Mayapã certamente contribuiu para a queda dos maias nas décadas seguintes. Este é o Salão das Máscaras de Xaac, o deus das chuvas, raios e trovões. Adornado na parte frontal por duas grandes máscaras de Xaac, é um templo largo e teria um grande teto sustentado por várias colunas. Interessante. Nós podemos notar aqui o resto de alguma pintura, uma pintura vermelha. Como as máscaras estão voltadas para a face sul, seriam chamadas de Kan Shib Xaac. Como vimos em outros sítios, os cenotes eram de vital importância para o abastecimento de água nas cidades, e neste foi construído o templo de Shenmu, ao lado da pirâmide de Kukulkan. Aqui em cima do templo do cenote, aqui tem um cenote que já está seco, mas dá uma ideia do que seria na época. Um cenote bem profundo, mas que infelizmente agora não tem nada de água. Nesse templo ainda é possível ver raros murais, que devido à fragilidade de exposição ao tempo, muito poucos restaram. A pintura representa um disco solar com uma figura em seu interior e uma personagem ricamente adornada no lado esquerdo. O alinhamento do muro está a 88 graus de azimuth norte, estando entre El Castillo e o Templo Redondo. Nesses nichos eram colocadas cabeças humanas como oferendas ao deus da morte. Um culto tipicamente influenciado pelos povos da região central, como os astecas. Aqui temos uma escultura reptiliana com membros humanos. Alguns detalhes da parede traseira da Sala de los Reyes. Aqui a base. Aqui ela ainda tem parte do revestimento. A
A pirâmide de Kukulcan está quase que perfeitamente orientada com os pontos cardeais. E aí, já subiu na sua pirâmide hoje? Eu vou subir na minha. Podemos dizer que é uma réplica em escala menor da pirâmide de Chichén Itzá. São 9 corpos sobrepostos com 30 metros de base e uma altura total de 15 metros. Assim como em Chichén Itzá, também em todo solstício existe o fenômeno de luz e sombras que lembra o descenso de Kukulcan. A fachada norte é a principal e costumava ter uma decoração de cobra semelhante à encontrada em Chichén Itzá, mas em Mayapán, infelizmente, foram perdidas. A diferença é que as cabeças de cobra encontradas em Mayapán não foram esculpidas em pedra, mas foram feitas com estuque. Isso aí, chegamos. Essa é a visão do topo da pirâmide. Vamos ver aqui um restinho de argamassa. O local principal aqui de cerimônias. A visão. Todo plano. Outra subida. Uma bela imagem de cima do Salão dos Reis, com o alinhamento de suas colunas com a escadaria norte da pirâmide. Nessa pirâmide existem 65 degraus em cada lado, que resumiam 260, o número de dias do calendário de Tzolk'in. O fenômeno de luz e sombras ocorre nos 2 solstícios, um em 21 de junho e o outro em 21 de dezembro. Isso aí, agora é a hora de descer. Dá uma olhada só. Isso aí é a descida da pirâmide. Degraus aqui que são bem pequenininhos. Enterrar o pé aqui e fudeu. É uma experiência impressionante, é única e vale muito a pena. Formidável. Isso aí, chegamos. Que bom. É um edifício localizado no acesso à escadaria norte do castelo de Kukulcan, composto por colunas e uma parede na parte de trás. Os arqueólogos resolveram chamá-la assim porque aqui nessas colunas havia imagens simbolizando os governantes daqui da cidade. É muito interessante, tem acesso direto aqui também à lateral da pirâmide principal. Aqui a gente pode ver alguns trabalhos. Então, algumas colunas ainda têm os vestígios de figuras. Por exemplo, aqui, ó, a gente ainda pode ver alguns vestígios aqui das esculturas. E aqui dá pra ver um pouquinho mais, ó. São 2 pés, um saiote cerimonial. É um sítio arqueológico bem reduzido, mas em termos assim de importância, eu acho que é um dos mais importantes. As construções são muito bem preservadas,
a gente pode ter acesso praticamente total a todas as estruturas. Isso é muito enriquecedor, né? Porque a gente pode respirar um pouquinho da história e ver, interagir também como foi todo esse processo de construção. Só imaginando como deveria ser essa civilização no auge da sua história. Alguns estudos citam que o fundador da cidade seria Hunaq-Seel, que sobreviveu a uma tentativa de sacrifício quando lançado no cenote sagrado de Chichén Itzá, se proclamando divino desde então. Entrou em conflito com os Itzais e os derrotou, impondo à força a hegemonia de Mayapã na região. Dedicado aos estudos do planeta Vênus, é um pequeno pedestal de 4 lados com escadas em cada um deles. Na parte superior ainda existem as paredes de um pequeno templo ou santuário. Estou sentindo aqui falta do Juego de Pelota. Eu ainda não vi, não localizei. Acho que é muito difícil não ter, né? Dar uma procurada melhor. Mais uma estrutura. Infelizmente, faltam muitas informações a respeito das construções, mesmo em pesquisas na internet. Nossa, o sol aqui tá terrível. Muito quente mesmo. Puxa. Tem uns afrescos aqui. Uns detalhezinhos aqui que a gente tem que prestar muita atenção, senão não passa batido. Agora deu um ventinho bom. Vamos subir mais uma construção. O crematório é a segunda construção mais alta de Mayapã. Seu nome se deve ao fato de terem sido encontrados fragmentos de ossos humanos carbonizados, além de uma estátua de sacerdote finamente decorada e detalhada. Temos aqui uma espécie de poço que dá acesso ao interior da construção. Este mesmo possui um alinhamento com as construções em frente ao crematório, sugerindo uma ligação de finalidade entre as estruturas. Entre a visão das plataformas e templos existentes entre o crematório e El Castillo, um edifício se destaca à altura: o Templo de los Nichos Pintados. E o interior de outro mais próximo chamou a atenção pelo detalhe de um pequeno oratório. Tem uma espécie de altar. Interessante, né? Parece até umas estalactites que eles colocaram aqui. O Templo dos Nichos Pintados em Mayapã, como muitos outros edifícios do local, possui 2 etapas de construção. O primeiro é feito de pedra bruta e o segundo foi influenciado pelo estilo Puuc. O templo é composto por 7 salas, uma delas com traços de pintura mural pintada de azul, vermelho e amarelo. Só as autoridades podiam estar por aqui.
tanto governantes quanto sacerdotes. E agora, todos podem estar. Maia. Tem uma parte aqui para explorar ainda, tá tudo fechado. Vamos ver se tem acesso por aqui, senão tem que dar a volta. Aqui um acesso. Vamos lá, saltando de edifício em edifício. Provavelmente um corredor antigo aqui. Isso aí, agora só falta o observatório. A gente vai visitar agora. Embora sua forma tenha sido comparada ao do observatório de Chichén Itzá, ele não parece ser um observatório como tal, principalmente devido à falta de janelas para fazer as medições, não tendo altura suficiente para fazer as observações acima das árvores, e porque está localizado em uma área de alta concentração de edifícios. O provável é que ele tenha sido usado como um calendário astronômico, pois possui pontos alinhados com os eventos do nascer ou pôr do sol, e é possível que eles tenham sido usados como marcadores de calendário. O Templo Redondo tem 4 portas de acesso e foi construído por volta do ano de 1350, 50 anos após o castelo de Kukulkan. Havia pinturas murais policromáticas remanescentes encontradas dentro, com cores e o design do mural sugerindo uma relação direta com as pinturas encontradas no Salão de los Frescos. Parece que o prédio foi pintado de azul maia por fora, uma cor só reservada para a elite. O edifício tem um diâmetro aproximado de 10 metros por 7,5 de altura e foi construído em uma base retangular de 20 metros por 18 de largura, com uma altura de 3,5 metros. Esse daqui é o Templo Redondo. Aqui nós temos um pequeno altar junto à escada. E no interior também tem alguns nichos que eram adornados. É bem interessante e parece muito com o observatório do Caracol lá em Chichén Itzá. Xibiak significa homem-tartaruga. O edifício recebeu esse nome porque uma escultura de uma tartaruga com cabeça humana foi encontrada dentro. Aqui provavelmente era o templo, o altar principal aqui. O Templo dos Guerreiros é o único que ainda possui uma cabeça de cobra em sua escadaria. Era o local de adoração dos mais famosos guerreiros da cidade. E a visão de despedida desse fantástico lugar. São 12:06, já terminei aqui a minha exploração a Mayapã. Também já fiz meu lanche, fui ao banheiro e agora eu vou verificar o cenote nas proximidades.